Combate a incêndios no transporte marítimo de gases liquefeitos. A cada ano, centenas de navios altamente especializados transportam carregamentos de gás liquefeito, de petróleo e gás natural liquefeito em todo o mundo. O número de incêndios que ocorrem, seja no transporte ou nas operações de carga e descarga dos gases, é muito pequeno. Esta reputação de segurança pode ser preservada através da manutenção e eficiência dos equipamentos utilizados, aliadas a um treinamento completo e planos cuidadosos de emergência, e à vigilância e perícia das tripulações. Não obstante, vazamentos de gás liquefeito podem ocorrer ocasionalmente, inflamando-se e causando incêndios. O propósito deste filme é apresentar regras de procedimento testadas e aprovadas especificamente para o combate a incêndios de gases liquefeitos, ao contrário, por exemplo, de incêndios na casa de máquinas e outros que serão apagados de maneira convencional, de acordo com a natureza do fogo, seja com água, espuma, pó químico, gás carbônico ou halon. Vamos nos dirigir, em primeiro lugar, às regras básicas adotadas ao se descobrir um incêndio. E depois iremos analisar as razões de cada ação específica a ser adotada e as características de cada exemplo. Os incêndios de gases liquefeitos são basicamente de dois tipos: incêndios em poças de combustível e incêndios em vazamentos de gás pressurizado, onde a pressão tende a aumentar o calor do fogo. Mas seja qual for o tipo de incêndio, as velhas regras de descobrir, informar, restringir, apagar ainda se aplicam, embora algumas das formas de informar, restringir e apagar tenham se desenvolvido consideravelmente. Antes de mais nada, o essencial ao se descobrir um incêndio é dar o alarme, de forma que todos devem ser informados da localização dos alarmes e de como proceder em cada navio em particular. Como parte do processo de informar, a ponte de comando e a casa de máquinas ou a casa de controle de carga devem ser imediatamente informadas por canais de comunicação previamente definidos de acordo com o plano de emergência. O próximo passo é restringir os efeitos das chamas. Enquanto as equipes de emergência se preparam, os sistemas de jatos de água devem ser ativados para cobrir e resfriar as áreas que possam ser atingidas pelo fogo e proteger a carga. As bombas de água devem ser ativadas imediatamente a fim de manter a pressão na tubulação principal do sistema. O terminal, ao ser informado do fogo, fará funcionar seu próprio sistema de jatos de água para proteger suas partes vitais e gasodutos. Alguns terminais possuem um sistema de cortinas de água como a que vemos aqui. No centro de controle de emergência, o comandante estará a cargo das operações e, juntamente com o terminal, será ativado o sistema de emergência de corte de operações. Este sistema de corte é ativado para prevenir contra alterações de pressão nos gasodutos de transferência de carga do terminal e do navio, de acordo com o produto e com a operação de embarque ou desembarque de produto. Enquanto isto, as equipes de emergência já estarão terminando seus preparativos. As roupas especiais já estão prontas para serem vestidas sem delongas, com as calças já por dentro das botas. As equipes de combate ao fogo se utilizarão de vestimentas resistentes ao fogo que lhes permitam trabalhar em condições de altas temperaturas. E alguns dos homens levarão máscaras de oxigênio que lhes permitam respirar em locais onde hajam gases ou vapores tóxicos. O comandante recebe informações sobre o incêndio, enquanto que a primeira equipe de emergência se dirige ao local, embora o que vemos seja apenas um exercício e não uma situação real de incêndio a bordo. Enquanto as mangueiras são desenroladas, o comandante, de posse de todos os dados disponíveis,
planeja o ataque ao fogo e ordena que todas as válvulas dos gasodutos em funcionamento sejam isoladas e fechadas manualmente. Todas as medidas tomadas até este ponto têm a finalidade de isolar e restringir o efeito das chamas. Primeiro, interrompendo o fluxo dos gases que alimentam as chamas e, em segundo lugar, resfriando as áreas adjacentes. Estas normas de procedimento se aplicam de maneira geral a incêndios em poças de combustível, em vazamentos sob pressão ou uma combinação dos dois. Vamos observar agora uma chama atingindo uma tubulação flangeada. Esta é apenas uma demonstração em um centro de treinamento e não em um navio. Como devemos combater este tipo de fogo? Em primeiro lugar, é necessário decidir se o fogo deve ser apagado ou se devemos apenas controlar as chamas até que se consiga isolar a origem do combustível e deixar que o fogo consuma completamente todos os resíduos de gás. Para que possamos tomar a decisão mais adequada à situação, apagar ou controlar o fogo, vamos examinar algumas das características e propriedades do gás liquefeito de petróleo, GLP, e gás natural liquefeito. O que vemos agora é propano líquido evaporando e se transformando em gás. É claro que o volume do gás é muito maior que o do líquido. Mas em que proporção? Se o ponto que você vê na tela fosse líquido, seu volume se expandiria em até 300 vezes ao se transformar em gás puro. Mas o gás misturado com o ar pode aumentar em 1000 vezes ou mais o volume de uma única gota. Agora vemos a nuvem como se olhássemos por cima. Há um outro elemento que atua sobre a direção a ser tomada pelo gás, a densidade. O GLP é mais pesado que o ar e em temperatura ambiente é normalmente 1,5 vezes mais pesado. Nesta maquete de um navio, estamos simulando o escapamento de gás como uma névoa para que possamos observar o seu movimento. Como você pode ver, o gás não sobe e se dispersa simplesmente. Ele pode ser carregado por correntes de ar ao encontrar um obstáculo. Mas, na maior parte, o gás flutua por sobre o convés, descendo aos níveis mais baixos. Aí está o perigo, e daí a necessidade de se julgar corretamente qual a melhor forma de ação, apagar ou controlar o fogo. Lembre-se também que, em uma situação real, o gás estará mais disperso e difuso do que qualquer nuvem que se possa enxergar, formada pela umidade condensada do ar. O gás, propriamente dito, é invisível. Vazamentos de gás natural liquefeito e etileno, devido à sua temperatura, são inicialmente mais pesados que o ar. A amônia reage de maneira semelhante. Veja agora uma experiência simples. Vamos despejar uma pequena quantidade de gás liquefeito neste recipiente. Sabemos que o gás deve estar descendo pelo tubo e se misturando ao ar na sua passagem. Ao causarmos a ignição, eis o que acontece. Uma chama que inflama a mistura até seu ponto de origem e incendeia qualquer material carbônico à sua volta. Vamos ver agora em câmera lenta. Vemos primeiro a centelha inicial que incendeia o exterior da nuvem formada pela mistura do gás com o ar. A seguir, o fogo consome mais lentamente o gás, mais rico e puro. Esta sequência nos dá duas ótimas razões para nos colocarmos em direção contrária ao vento no caso de um vazamento. Vejamos agora as instalações dos navios à luz do que acabamos de aprender e identificar as áreas passíveis de vazamentos. Eis aqui alguns dos pontos mais vulneráveis. Os gasodutos, roscas, válvulas, selos de bombas, foles, medidores de pressão, salas de compressão. Mostramos estes pontos em várias embarcações diferentes, mas o potencial de risco é o mesmo. Em continuação à nossa experiência no laboratório, vamos ver agora um fogo alimentado por gás sob pressão em condições muito semelhantes às encontradas em um navio. Enquanto a chama arde, não há gás na área ao seu redor, e um explosímetro atesta isso. Nada acontece ao colocarmos uma chama no local. Em seguida, apagamos o fogo, mas permitimos que o gás continue a escapar. Imediatamente, o medidor indica a presença do gás que se espalha, e ao introduzirmos novamente a chama, ocorre a ignição que reacende o gás. Vamos rever a cena em câmara lenta, já que demonstra tão claramente o argumento em favor de controlar o fogo e não apagá-lo como regra geral.
Após estas demonstrações, vamos nos dirigir à questão de como podemos controlar o incêndio em gás sob pressão, a fim de minimizar os danos que este possa causar com o superaquecimento das instalações, em particular aquelas que contêm o gás liquefeito. Ao ser exposto a uma temperatura superior a 400 graus centígrados, o aço começa a perder sua resistência. A temperatura crítica vai depender da qualidade e da condição do aço, e distorções poderão ocorrer mesmo em temperaturas inferiores à mencionada. Mas, em qualquer caso, devido ao calor, a pressão nas tubulações será muito maior. O resultado pode ser a ruptura dos tubos, desprendendo uma quantidade de gás que poderá produzir uma chama de alta intensidade por um curto espaço de tempo, o que deverá ser evitado controlando-se o fogo e resfriando as estruturas metálicas à sua volta. Vamos então voltar à questão do controle do fogo e como evitar que ele aqueça. O sistema de emergência de corte de operações interrompeu o fluxo do gás nas tubulações. Agora, para controlar o fogo e impedir o superaquecimento, devemos desviar ou virar a chama para longe das zonas de perigo e, de preferência, em direção ao ar livre. Este procedimento permite virar a chama até um ângulo de 90 graus, como podemos observar nesta operação realizada no centro de treinamento. Como vemos, o esguicho deve ser regulado de jato sólido para neblina e seu fluxo direcionado a fim de virar gradualmente a chama para longe da zona de perigo. Vamos rever esta operação, já que é tão importante para o combate a incêndios em gás sob pressão. É preciso ter cuidado de evitar que a chama se apague acidentalmente, o que causará o problema que estamos tentando evitar, ou de uma nuvem de gás que pode ser inflamada. Normalmente, 2 equipes devem ser utilizadas lado a lado. Cada equipe deve incluir um operador de mangueira e um auxiliar para controlar o recuo da pressão do jato. Um 5º homem deve ser utilizado com a função de manter as mangueiras livres de obstruções. Estas técnicas e normas de procedimento devem ser praticadas com frequência a bordo do navio. Ao se aproximar de um terminal e antes de dar início às operações de carga e descarga, requer-se que 2 mangueiras sejam desenroladas ao longo do convés. Elas serão utilizadas em caso de emergência, enquanto mangueiras adicionais serão acrescentadas como complemento. Instalações fixas de pó químico também estão disponíveis. Caso seja necessário chegar-se a uma válvula cercada pelo fogo a fim de interromper o fluxo do gás que alimenta as chamas, cortinas de água poderão ser utilizadas para proteger a pessoa encarregada de tentar fechar a válvula. Neste caso, novamente 2 mangueiras serão empregadas com firmeza. A pessoa encarregada, como vemos aqui, deverá se aproximar pelo meio das 2 mangueiras e quando estas estiverem posicionadas de maneira adequada e a válvula suficientemente resfriada, ela